Você faz favor, cadê o joinha? Perdi meu joinha, tá aqui. Dê o joinha, aqui, ó o joinha, dá joinha para nós que não custa, dá joinha. Marrinha do céu, vamos lá. Palmeiras estreia no domingo às 7 horas da noite. Contra o Porto, Futebol Clube do Porto, que não está nada bem. Botafogo estreia contra o Seattle Sounders, também no domingo, mas às 11 horas da noite. Vai nos obrigar a dormir tarde. O Flamengo estreia na segunda-feira, às 22 horas, contra o Esperance. E o Fluminense estreia na terça, às 13 horas, contra o Borussia Dortmund. Disparado o jogo mais difícil. Eu pergunto, é um excesso de otimismo dizer que Palmeiras, Botafogo e Flamengo estrearão com vitória, Fluminense é mais complicado? Olha, Juca, eu acho que qualquer coisa que a gente diga sobre esse Mundial de Clubes antes, assim, vai ser uma certa especulação, digamos assim. Eu acho que é possível que ganhe. O Palmeiras e o Porto me parece que vai ser um jogo equilibrado, né? O Flamengo é favorito contra o Esperance. O Botafogo e o Seattle Sounders, eu não vi o Seattle Sounders, vi o Los Angeles FC, que está no grupo do Flamengo. Então não posso nem fazer nenhuma análise sobre, né, se o Botafogo está melhor ou pior, enfim. E eu acho que no caso do Fluminense, o Borussia é favorito contra o Fluminense. Eu acho que isso é o que a gente pode dizer. Agora, esses mundiais chegam e tem coisas muito imprevisíveis, porque são escolas que você enfrenta muito diferentes. A estreia vai ser muito nervosa para todos os clubes, principalmente para os brasileiros. Então vai ter todos esses elementos aí. Mas eu colocaria dessa forma: Palmeiras e Porto pau a pau. Botafogo e Seattle eu acho que é um jogo essencial para o Botafogo, né? Porque depois ele pega Atlético de Madrid e PSG, ou seja, se ele não ganhar do Seattle Sounders, ele já fica numa situação perigosíssima no grupo. E o Flamengo, em ganhando, ele começa... provavelmente vai decidir a vida dele na última rodada contra o Los Angeles FC. No caso do Fluminense, é um jogo que, eventualmente, se perder, não compromete ainda a classificação do Fluminense, porque o Fluminense tem jogos mais fracos depois, né? Acho que é difícil a gente fazer uma provisão. Você consegue ter uma análise assim desses enfrentamentos específicos? Eu não. Se eu conseguisse, eu faria. Se eu conseguisse, eu faria, não perguntaria para você. Mas para o Zé Trajano, eu vou fazer uma pergunta que é de outra qualidade, de outra ordem, que não é exatamente palpitar sobre o resultado desses jogos. Ô Zé, como você diz, você vem de longe. Eu não venho de tão longe, mas quase. Não é? Eu te pergunto, não te incomoda, Zé, que no fundo é uma constatação, não te incomoda a gente está vendo 4 times brasileiros no Mundial de Clubes e a gente não botar fé que nenhum deles possa ser campeão? Quando a gente vem de ver o Santos do Pelé, o Botafogo do Mané, o Palmeiras do Ademir da Guia, o Fluminense do Rivelino, enfim, não é um pouco triste, o Flamengo do Zico, não é um pouco triste a gente olhar e falar, pombas, mas por que se tem Real Madrid, Manchester City, Inter de Milão, PSG, a gente não acha que pode mais? Não te dá uma certa tristeza? Mais ou menos, Juca, porque tudo isso que você falou era outro tipo de competição, né? Não tinha essa miscelânea aí, grupos e quantidade de times, um em final de temporada, o outro em meio temporada. É muito confuso, como uma rede, não dá para entender muito esse Mundial que criaram aí, que no meio da... Sério, é estranho. Para mim, me soa como uma coisa muito estranha. Na época que a gente ganhava e tinha orgulho e não tinha medo do adversário, era um jogo. Aliás, eu vi o Santos ganhar do Milan, ser bicampeão mundial no Maracanã. Teve aqui, Santos, porque era um jogo lá, outro cá.
né? Santos e Milan. O Santos perdeu no Milan lá, jogou no Maracanã, ganhou, vitória épica, aí teve o terceiro jogo, ganhou de novo nos pênaltis. Era assim. Ou então depois, um jogo só, no Japão, como foi o glorioso Flamengo do Zico, deu um nó no Liverpool. Era diferente. Agora não sei o que vai acontecer. É muito estranho. E tem times também europeus, que falam, times europeus. O Porto está numa péssima fase. O Manchester City está numa péssima fase. O PSG deve estar comemorando até agora a Champions League, não é? Então a gente não sabe direito. Eu vendo assim de longe essa confusão toda, vamos julgar pelo que a gente tem visto aqui, nossos times. Do que a gente está levando para lá, Flamengo e Palmeiras têm alguma chance. Não sei se vão ser campeão, vice-campeão, né? Mas podem ir indo, pode ir indo e não sei onde pode chegar. Tem mais time, tem mais elenco, tem mais estrutura. Fluminense. Aliás, o Fluminense acabou de anunciar a contratação do Soteldo, né? E o Botafogo, o Marrinha vai contar para a gente o que aconteceu com o Botafogo agora. Então, Marrinha, primeiro, antes de contar o que aconteceu com o Botafogo agora. Coitado do botafoguense, não tem paz também. Parece corintiano. Você entende essa tristeza, Marrinha? Porque você é de uma outra geração. Independentemente de formato de torneio, como disse o Trajano, e eu quero só fazer uma correção, né? De fato, o Milan ganhou na Itália 4-2, perdeu no Maracanã de 4-2, perdeu o terceiro jogo, o chamado jogo de desempate, gol do Dalmo de pênalti, mas não foi. Eu estava lá, vi os dois, eu vi os dois, chovia, todos os dois chovia. Foi no Maracanã, fui com meu tio atrás do gol. Isso, mas não foi, pareceu que você disse ganhou nos pênaltis. Não, ganhou com um pênalti durante o jogo. Não, ganhou com um gol de... o jogo foi horroroso. O segundo jogo foi maravilhoso, com o Pepe fazendo gol. E o Almir no lugar do Pelé nos dois jogos. Isso. Antes disso, o Santos havia vencido o Benfica no Maracanã, no campeonato anterior, na torneio intercontinental, como era chamado, tinha vencido por 3-2 no Maracanã o Benfica e depois venceu por 5-1 no estádio da Luz em Lisboa, 5-1 ou 5-2, agora tenho dúvida. No que o Pelé diz que foi a maior partida, a melhor partida dele. 5-2. É a melhor partida que ele viu um time em que ele esteve jogar, para você ter uma ideia do que foi esse jogo. Os portugueses já estavam vendendo ingressos para o terceiro jogo, e não teve terceiro jogo. Mas você entende, Marrinha? Entende e tem uma certa inveja quando a gente fala dessa época que você não testemunhou? Então, Juca, mas acabou que eu testemunhei um período de igualdade, né? Não estou nem falando do Flamengo necessariamente, não. A década de 90, os times brasileiros disputavam pau a pau com os europeus, né? As finais eram equilibradas, ganhava um, ganhava outro, mesmo quando perdia era uma coisa... O desequilíbrio, o abismo acontece nesse milênio, a partir de 2000, por dois motivos. A lei Bosman, que acaba com passe e você começa a ter um ataque europeu aqui, os jogadores brasileiros eles começam a sair muito jovens, e o Brasil começa a perder os jogadores muito jovens e cai muito tecnicamente, e a Europa tem um boom econômico no seu futebol, porque ela se organiza enquanto a América do Sul e o Brasil ficam atolados em contratos, digamos assim, defasados e corrupção generalizada de cartolagem. As pessoas não lembram disso, mas a corrupção da cartolagem brasileira atrasou o futebol brasileiro por 20, 30 anos, e a América do Sul também. Então, esse abismo é fruto disso, dessas duas coisas. Fim da lei Bosman e a questão da desorganização do nosso futebol. Aí começa a discrepância, quando já chega em 2005, a final do São Paulo ganha do Liverpool tomando uma pressão desgraçada, né? E aí todos os outros, quando ganha, que é o caso do Corinthians em 2012, tomando pressão. Você vê só o Flamengo e Palmeiras, ele conseguiram equilibrar o jogo, mas também tomando pressão, depois no outro Mundial. Então eu acho que essa dor é muito pelo que foi feito no futebol sul-americano e futebol brasileiro, que perderam o bonde da história por conta de cartolas aí corruptos e também atrasados, que permitiram esse abismo em relação à Europa que se verifica hoje, de 25 anos de desenvolvimento. Acho até que a gente melhorou nos anos recentes, 5, 7 anos,
melhoramos em termos de gestão, só que agora tem um abismo já posto. Para recuperar isso aí, amigo, vai demorar anos e anos, se é que um dia vai conseguir se recuperar. E o que aconteceu com o Botafogo? Então, vou contar aqui, dar algumas informações. Primeiro que os times estão indo para o Mundial já tendo recebido dinheiro da FIFA. Cada um recebeu, confirmei aqui com o Flamengo, Palmeiras e Botafogo, 12 milhões de dólares cada um, ou seja, em torno de 65 milhões de reais, 65, 66 milhões. A FIFA pagou no Brasil, que era uma questão, porque se pagasse nos Estados Unidos ia ter que pagar uma tarifa gigantesca lá para os Estados Unidos, imposto. E aí, depois de muita reclamação, a FIFA acabou flexibilizando e pagou no Brasil. Então, eles vão com caixa cheio, digamos assim. Apesar do caixa cheio, saiu hoje uma decisão na FIFA, Tribunal de Futebol da FIFA, condenando o Botafogo num processo movido pelo Atlanta United, porque o Botafogo comprou o Thiago Almada, ano passado, por 21 milhões de dólares, e não pagou nada. Não pagou nada. Tinha um pagamento parcelado previsto, até agora já deveriam ter sido pagos 10 milhões de dólares, e o Botafogo não pagou nada. Então aí o Atlanta United entrou com o processo depois que tinha 2 atrasos, e agora a decisão é que o Botafogo tem que pagar 21 milhões de dólares em 45 dias, porque passou a dever o valor inteiro mais juros, né? Senão vai tomar um transfer ban e não vai poder registrar jogadores. O Botafogo vai recorrer, vai para o CAS e apelação e tal, certamente vai conseguir postergar isso. No processo, o Botafogo tem algumas alegações ali de quem tinha que ter processado era a MLS, tem uma alegação também de que eles compraram uma parte ali que era direito do Almada, então esse valor tinha que ser descontado do total e tal, mas em nenhum momento eles questionam o fato de que tinha um monte de pagamento para ser feito ali, e eles não pagaram nada. Eles compraram o jogador e não pagaram nada. Você imagina comprar um jogador de 21 milhões de dólares que levou a Libertadores, ajudou a Libertadores, levar ele para a França, já está revendendo ele e pagar zero. Isso é João Texto. É o método João Texto. Pode pegar esses 12 milhões aí que ganhou, fica só com 10, né? 12 milhões e meio. Se não gastou esses 12 milhões já. Não parece que é o que vai ser feito, né? Mas assim, tem essa previsão, provavelmente vai conseguir se prolongar por recurso e tal, mas em algum momento o Botafogo vai ter que pagar. Acho que essa tem sido um método ali, né? Você joga o dívida sempre para frente, e aí depois, com a venda de jogador, você vai e quita quando você tiver com o transfer ban na sua cara. Mas, teoricamente, o transfer ban vai ser dado aí com 45 dias, se não tiver um pagamento do Botafogo de 21 milhões de dólares, mais juros, 6% de juros.